Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver dois autores bastante importantes dentro do contexto da fenomenologia, o Huizing e o Martin Heidegger. Eles são autores um pouco mais complicados, tá? Principalmente porque eles trabalham com a ideia de epistemologia, né? Trabalham bastante com as dúvidas sobre como se conhece os objetos, como é possível conhecer o mundo, esse tipo de coisa. Então, como eu já disse para vocês em aulas anteriores, esses temas eles geralmente são mais complicadinhos mesmo dentro do campo da filosofia. Para a sorte de vocês, esses temas eles não são tão recorrentes assim na prova do Enem, né? Os temas mais recorrentes da prova do Enem são, via de regra, a filosofia moral. E a filosofia moral ela é mais simples de ser compreendida, né, os conceitos serem assimilados, porque a gente convive com ela no nosso dia a dia. Sempre que a gente se questiona se uma determinada ação é boa ou não, ou se uma determinada ação é justa ou injusta, a gente está se deparando com problemas de filosofia moral. Mas a filosofia epistemológica ela é um pouco mais complicada. Epistemológica, perdão, é um pouco mais complicada, porque afinal de contas parece bem a ideia do filósofo mesmo, né, daquela ideia do filósofo clássico, você pegar e ficar se questionando sobre se é possível a verdade, aonde se encontra a verdade, o que é a verdade. Mas, bom, um primeiro ponto relevante do Huizing e do Heidegger é que o texto do Huizing bom, o texto dele não seria possível de ser elaborado ou pensado sem que antes houvessem contribuições como a da psicanálise, né? A ideia da existência de um inconsciente, a ideia de que nós representamos esses objetos na nossa mente inconsciente, a ideia de que essas coisas com as quais nós convivemos nem sempre estão sob o nosso controle propriamente dito, mas né, no nosso controle consciente, mas em grande medida elas também podem estar na nossa mente inconsciente. As contribuições, então, da psicanálise para o pensamento do Huizing vale a pena ser considerado, né, porque ele não poderia ter pensado, elaborado essa teoria não fosse a existência da psicanálise. Bom, então pensar um pouco sobre a fenomenologia primeiro, né? O que é a fenomenologia? Como os fenômenos acontecem, né? Como os fenômenos da compreensão do sujeito podem influir na nossa vida cotidiana, e como elas afetam a nossa percepção do mundo. Então, eu quero retomar um dilema antigo com vocês, que está lá desde das nossas primeiras aulas mesmo, né? Então, desde o primeiro bimestre, por aí, esse, esse problema já está colocado, né? Que é a questão do idealismo e do realismo. Quando eu falo em idealismo, o que eu estou dizendo são pessoas que acreditam que a verdade está em um ideal projetado. Portanto, Platão é considerado um idealista, por exemplo. Afinal de contas, ele acredita que os conceitos verdadeiros, que a própria ideia de realidade vai estar lá no mundo das ideias, no mundo da psique e por aí vai. Ou seja, as ideias, né, a verdade, são de fato ideias, são imaginários, são ideais a serem atingidos. E o que nós temos no mundo real, no mundo sensível, é de fato só uma distorção dessas antigas ideias, né, ou dessas ideias originais. Bom, os idealistas, portanto, têm por característica imaginar que a verdade se encontra nessa projeção ideal da nossa mente, né? De forma alguma, a nossa, de forma alguma, a realidade se encontra no, nas coisas que a gente toca, vê, sente. Ela se encontra de fato
nas coisas que estão na nossa mente, nas coisas que nós imaginamos, né? Em contrapartida, os realistas vão acreditar nas coisas concretas. Então, sempre acreditar que a origem da verdade é os objetos com os quais convivemos. Então, se a gente for pegar um realista, a gente pode imaginar é, os empiristas são realistas, ou então até mesmo o Kant pode ser considerado também, em partes, um realista. Quando ele vai dizer para a gente que a realidade só pode ser apresentada para nós a partir do momento em que convivemos com ela, ou seja, todo conhecimento se origina dos sentidos, é mais ou menos isso o que ele está dizendo, né? Ou seja, não há conhecimento fora dos sentidos, não há conhecimento fora do nosso mundo concreto. Todo conhecimento se origina ou da ação desses nossos sentidos, né, da nossa percepção do mundo, ou então da nossa imaginação em relação a esses objetos. Se vocês quiserem um realista ainda mais ferrenho, o Marx é um realista. Por mais que alguns acreditem que a teoria dele é absolutamente furada e que não tem nada a ver com realidade, de fato, ele é um realista em termos conceituais, que afinal de contas, ele acredita que as nossas relações cotidianas são dadas através das nossas relações materiais. E se há uma imaginação em relação a essas formas materiais hoje, elas se dão por conta dessa inter-relação, dessa troca de objetos, dessa negociação. A realidade começa, a realidade se apresenta a nós a partir do nosso contato com o mundo sensível. Então, idealistas vão imaginar que a verdade, a realidade se encontra em um mundo ideal, em um lugar acessível apenas à mente, e que a realidade sensível não apresenta para nós a verdade. Já os realistas acreditam que a verdade é apresentada através do contato com o mundo sensível. Portanto, a nossa imaginação acerca dos objetos é só um fruto da nossa convivência cotidiana com esses objetos. Então, idealistas acreditam nessa verdade idealizada, realistas acreditam nessa realidade concreta, nessa verdade através da realidade concreta. Por que eu preciso dizer isso para vocês? Porque o Hilsen ele vai tocar um pouco nesse problema. De fato, a teoria dele vai dizer basicamente que os dois estão errados, né? Ele vai olhar, pensar essas duas formas de imaginar o mundo, vai dizer, ao fim e ao cabo, que ambos estão equivocados, que não tem nada a ver um com o outro. O que o Hilsen vai pensar dentro da teoria dele? Bom, ele vai dizer para a gente que o mundo é uma representação e que, portanto, a representação do mundo na nossa mente é a origem do nosso conhecimento. Então, perceba, um idealista diria: as coisas estão em um mundo ideal. Cabe a nós desvendar esse mundo ideal e encontrá-lo na realidade, ou pelo menos o que sobrou dele. Ora, um realista diria, então um idealista diria: as coisas são uma representação do nosso mundo ideal, tal, 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 e é preciso encontrar correspondência disso com a realidade. Um realista diria: bom, a verdade é fruto da nossa cotidiana convivência com o mundo e com os objetos. Portanto, desses objetos, descende a verdade. A relação entre esses objetos descende a verdade. Cabe ao ser humano observar a realidade e, algumas vezes, imaginar a relação entre esses objetos, porém, obviamente, essa relação entre os objetos só pode ser imaginada a partir do nosso contato com os objetos em si. Tranquilo? Bom, o que o Wilson diz? Os objetos são apenas representações da nossa mente. Então, perceba aqui que não há muito como escapar da ideia da nossa consciência, não é mesmo? Quando eu digo para vocês
isso aqui é um celular, se eu for um realista, eu vou estar dizendo, esse objeto que eu seguro, vejo, toco, sinto o cheiro, percebo na minha existência, é um celular. Se eu for um idealista, eu diria, a ideia de celular está, de certo modo, colocada nesse objeto que possui, entre todos os celulares, elementos necessários que tornam a todos o mesmo objeto. Bom, o Hilsen vai dizer que eu não tenho contato com o objeto celular. O que eu tenho contato é com a forma como eu imagino o celular. Ou pelo menos com a forma com que a minha mente pensa o celular. Então a minha mente projeta, de certo modo, esse objeto com o qual eu tenho contato. E isso em todas as coisas. Quando eu estou andando na rua e tropeço em uma pedra, eu não tenho contato direto com a pedra, mas com a imagem ou a forma como a minha mente interpretou aquele objeto. Isso eu, isso você, isso qualquer um, tem contato não com os objetos em si, mas com as projeções que fazemos desses objetos. Ora, então, tudo é uma espécie de representação. Ora, essa representação nos pode ser sensível, ou seja, percebemos essa representação dentro de um determinado contexto. Ora, essa representação pode sequer nos tocar de acordo com os nossos sentidos, no sentido que a gente imagina as coisas. Mas a representação do mundo é a origem do conhecimento. Portanto, o conhecimento não se origina nem do mundo ideal que derrama sobre o mundo sensível traduções do que são os objetos idealizados, os idealistas, nem é, de certa feita, a percepção e inter-relação proveniente do nosso contato com os objetos reais, realistas. A realidade ou conhecimento é nada mais, nada menos do que uma interpretação mental sobre os objetos. Objetos esses com os quais não temos contato, porque só podemos traduzir esses objetos para nós a partir do momento em que transformamos esses objetos em representações em nossas mentes. É como se eu dissesse para vocês que eu não tenho contato com esse celular. O que eu tenho contato é com a representação que eu faço dele. E é impossível que eu tenha contato direto com o objeto, porque para conceber o objeto, eu preciso representá-lo na minha mente. Percebam como essa lógica filosófica é extremamente interiorizante. O ser humano colocando para dentro de si próprio a responsabilidade sobre compreensão dos objetos. E que, de certo modo, é muito difícil ou impossível para o ser humano lidar com o mundo como ele é. O que nós lidamos é com o mundo como ele parece para nós. Isso é um ponto bem importante. Nós não lidamos com o mundo como ele é, mas lidamos com o mundo como ele parece para nós. E o mundo parece para mim de uma forma e pareceria para qualquer um de vocês diferente. Portanto, cada um de nós representa o mundo de forma diferente, vive realidades diferentes, porque o conhecimento e a realidade nada mais são do que projeções mentais, representações que fazemos dos objetos concretos com os quais convivemos, ou das ideias com as quais convivemos. Portanto, o mundo e o conhecimento se origina a partir da representação do mundo. Eu disse que não ia ser fácil, porque é bastante abstrato, mas tomara que não tenha ficado dúvidas até aqui. Se ficou, depois vocês deixem nos comentários que eu tento resolver. Sigamos. A busca pelo objeto, portanto, é inútil,
Já que o que eu tenho contato na vida é a representação dos objetos e não os objetos em si, por mais que eu tente, eu não consigo segurar esse celular. Por mais que eu tente, eu não consigo ter contato direto com esse copo ou com o café que está dentro dele. Porque tudo o que eu tenho contato é a representação dessas coisas. Buscar o objeto em si é fútil. Afinal de contas, a inutilidade disso é evidente. Se é uma busca impossível, não devemos fazê-lo. Ora, se é uma busca impossível, a gente não deve tentar fazê-lo. Vocês podem argumentar que a busca pela vida a todo momento é impossível, mesmo assim o médico continua buscando a vida. Né? E tem o argumento do Aristóteles, lá na retórica, dizendo que a busca do médico deve ser a busca pela saúde e não pela vida. Né? E aí a saúde é possível mesmo em momentos terminais. Né? O conforto, esse tipo de coisa, faz parte da nossa vida saudável. Então, o médico não busca algo impossível, que é manter a vida o tempo todo, busca manter a saúde o tempo todo. Então, só para evitar um possível argumento que vocês tentem elaborar em relação a isso. Portanto, então, buscar os objetos em si é inútil. Só há representações desses objetos. Né? Uma vez que só há representações desses objetos, não tem por que buscá-los como objetos concretos, porque, afinal de contas, seria impossível para nós. O ser humano deveria, então, abandonar perguntas sobre o mundo em si, ou seja, sobre o mundo concreto, sobre o que podemos chamar de mundo real, dos objetos reais, e começar a fazer perguntas sobre o mundo para si. Ou seja, como a representação do mundo aparece para o homem, para mim, para você, para qualquer um. Portanto, vejam, esse questionamento tem um princípio crítico, lá da crítica kantiana, que é a necessidade de compreendermos o nosso próprio limite, a nossa interpretação. Portanto, a pergunta sobre o mundo em si é inútil, porque não temos contato com os objetos. Mas perguntar sobre o mundo para si é, antes de mais nada, perguntar como você observa o mundo, como você compreende o mundo, como o mundo se apresenta para você, ou como você reconhece o mundo, como você representa o mundo. Portanto, é um elemento extremamente interiorizante da filosofia. Então, você não está abrindo um leque filosófico sobre o qual você vai questionar, argumentar, arguir, pensar. O que você está fazendo é interiorizar o problema, como se esse mundo fosse resumido nas suas interpretações do mundo, porque não há nada além disso. Ora, o que existe é a representação do mundo por parte dos sujeitos. Não existe o mundo real acessível aos sujeitos. O que o sujeito tem acesso é só a representação do mundo. Não fosse isso, o ser humano não conseguiria interpretar e compreender o mundo. Bom, como que funciona o método sociológico? O método sociológico vai dizer, então, para nós descrevermos os fenômenos que aparecem na mente humana. Então, percebam, não é descrever os objetos com que temos contato. Não é descrever esse copo ou o meu celular. Descrevermos os fenômenos mentais, né? A nossa compreensão, os nossos sentidos, esse tipo de coisa. Então, a nossa percepção sensorial causa ou gera ou se soma ao pensamento sobre essas perspectivas. Ou seja,
A descrição dessas nossas relações sensoriais vai se somar às interpretações que fazemos dela, para assim compreendermos a representação que chamamos de realidade e assim ampliarmos o nosso conhecimento, certo? Bom, essa fenomenologia do Hume. Agora, eu quero falar um pouco para vocês do Heidegger. E uma primeira ressalva importante é que o Heidegger é um grande filho da mãe, assim, sabe? É, ele, ele acabou se bandeando, defendendo o partido nazista quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Né? Chegou até a virar reitor, salvo engano, de uma universidade por conta disso. E a filosofia dele ficou, de certa forma, maculada por conta dessa defesa que ele faz ali quando da ascensão do Partido Nazista. É, ele, por uma época, namorou Hannah Arendt também, e Hannah Arendt, na época, era orientanda de doutorado, se eu não me engano. Né? O doutorado dela, ela, ela estudou Santo Agostinho, né? Mas no, enquanto elas namoravam, né, ela era 35 anos, eu acho, mais jovem que ele, mas de fato, imagino que era a situação para ela, a gente ainda vai ver uma aula sobre ela, né? Uma judia namorando essa figura que ela, de certo modo, admirava, e ver essa pessoa se bandear para o partido nazista. Né? Então, é uma situação bastante aterradora da gente pensar assim até, né? A Ana Hart consegue fugir da Alemanha, acaba virando correspondente do, do jornal em Nova York, né? E aí vai acabar sendo uma figura bem importante para interpretar no pós-guerra essa conversão dos alemães para o nazismo. Né? Tem um texto onde ela fala sobre o Heidegger que eu também recomendo a leitura, assim, se vocês se animarem. É um texto pequenininho, em 2 páginas. Você consegue achar na internet, chama Heidegger e a Raposa. Onde Ana Arendt faz umas críticas bem interessantes, assim, né? Sempre metafóricas, mas muito interessantes. Tanto a filosofia do Heidegger quanto a figura do Heidegger em si. Então, só para deixar esse disclaimer. Infelizmente, às vezes, alguns dos filósofos mais potentes que a gente tem acabam entrando num caminho um tanto quanto equivocado, né? Um caminho bastante complicado. É o caso, por exemplo, do Carl Schmitt. Né? O Carl Schmitt, se vocês pegarem o livro dele, O Conceito do Político, e forem ler, né? Hoje, a teoria do amigo-inimigo que ele desenvolve nesse livro se encaixa assustadoramente com a realidade polarizada brasileira da década de 20 do século XXI. Então, é bastante assustador a forma como ele coloca o dilema do amigo-inimigo. Mas ele também se bandeia para o Partido Nazista. Mas até hoje é das grandes referências sobre filosofia política. Não que ele vai dizer coisas boas e positivas sobre como agir dentro da filosofia política, mas em questão de descrever uma realidade política, ele foi bastante preciso. Assim, né? Tem uma outra crítica importante em relação ao Carl Schmitt, né? Principalmente pelo fato de ele polarizar essas coisas, assim, quando de fato existem outras tonalidades nesses conflitos políticos, ou pelo menos deveria haver. Bom, mas seja como for, vamos pensar um pouco sobre o que o Heidegger disse. Talvez uma das principais perguntas, ou a principal pergunta que o Heidegger vai fazer é o que é o ser.
O que significa dizer eu sou? O que significa dizer que existe o ser? O que é ser alguma coisa? Para buscar o que é, os objetos, né? Claro, um objeto para ser alguma coisa, ele precisa ser, não poderia não ser, e não poderia deixar de ser. Quando eu digo que eu sou alguma coisa, eu teria que ser, não deixar de ser e não poder não ser. O ser humano, buscando o conhecimento de si mesmo, ele faz isso através da linguagem. Então, o ser humano que busca conhecimento, né, busca o conhecimento de si através da linguagem. E essa linguagem ela é sempre compartilhada. Né? Essa linguagem ela é sempre compartilhada entre essas figuras dos seres humanos. E antes de conhecer o mundo, devemos conhecer a nós mesmos, né? Conhecer a nossa própria realidade, a nossa própria figura. Quando passamos a nos questionar em relação a quem somos, quando nos utilizamos da linguagem para descrever o que sentimos, quando utilizamos da linguagem para compartilhar com o outro o que pensamos do mundo ou o que idealizamos ser, de fato o que nós temos construído a partir daí é uma figura do ente. O que é o ente? O ente é algo que questiona dentro de nós. É algo que pensa e questiona dentro de nós. Esse ser humano que busca, portanto, se conhecer, esse ser humano que tem em si a potência de buscar a resposta para as coisas, principalmente a pergunta do ser, ele tem esse ímpeto, e esse ímpeto é o ente. Esse ente tende, as pessoas que possuem esse ente, ou seja, esse desejo, esse princípio, essa vontade de conhecer, elas também buscam outros entes. Ou seja, através da linguagem, nós somos capazes de identificar nos outros entes, ou seja, outras pessoas que buscam conhecer o mundo. Esse ente, então, pode reconhecer nos outros entes. Eu, então, que tenho vontade, desejo de conhecer o mundo, posso reconhecer nos outros essa mesma vontade, justamente porque compartilhamos esse elemento. O ser humano, que tem esse ente, é, portanto, um desire, ou que é o ser aí. O ser humano está no mundo, portanto. Então, essa figura do ente reconhece-se como um ser aí. Aí onde? Aí no mundo. Né? O mundo que se apresenta para ele. Portanto, esse ser humano se reconhece no mundo, ele está sempre em relação íntima com o mundo. Né? É como se o ser humano que tem esse ente, ele começa a questionar a si mesmo, questionar as suas relações, e ele se percebe num mundo composto por ele e outros entes, né? Num mundo composto por ele e a realidade que o cerca. E, portanto, ele começa a se identificar com esse mundo, a ter uma relação íntima com esse mundo, e identificar nesse mundo um projeto existencial. Ou seja, se somos dotados de ente, se somos ser aí, nós somos dotados também de um projeto existencial. Projeto que é o de encontrar o próprio sentido para a nossa existência. Então não basta simplesmente conhecer o mundo, não basta simplesmente conhecer a nós, não basta simplesmente conhecer os outros entes. É preciso encontrarmos nos outros entes, na nossa relação com o mundo, na nossa relação com nós mesmos, um projeto de existência que diz respeito a qual é o sentido na nossa existência.
o que é que nós somos e o que nós temos que ser. O que é e tem que ser em nós e no mundo. Qual é o objetivo do mundo? Qual é para que serve a existência, a nossa existência no mundo? Para que serve a existência dos outros entes no mundo? Para que serve a existência do mundo? E a partir disso, o ente, né, perdão, o ser aí vai se tornar um ser no mundo. O ser, portanto, esse ser no mundo, ele não é objeto pura e simplesmente ferramental do mundo. O que significa dizer que nós não somos objetos ferramentais do mundo? Deixa eu só abaixar aqui. O que significa dizer que nós não somos simplesmente objetos ferramentais do mundo? Ora, uma ferramenta é algo dispensável. Se o meu martelo quebra, eu posso jogá-lo fora e fazer os serviços com outro. Eu controlo o objeto. Eu posso tentar usar um martelo para pintar uma parede. Vai ficar uma merda, mas eu posso fazê-lo. Eu posso tentar usar uma brocha para bater um prego. Vai ficar uma merda, mas eu posso tentar fazê-lo. Né? Significa que nosso ferramental pode ser usado de N formas, não necessariamente as formas como elas foram feitas para serem usadas. E os objetos são, portanto, uma espécie de escravos do nosso desejo, que não somos objetos. Né? Por não sermos objetos, nós usamos esses objetos. Nós não somos, portanto, escravos do mundo. Significa que a nossa existência, ela não só é construída, mas ela tem um propósito. Né? Esse propósito não é um propósito ferramental. Não somos simples engrenagens em relação ao mundo. Não somos simples sujeitos que não escolhem suas ações. Não somos puramente a natureza ou uma expressão natural do mundo. Nós somos transformadores do mundo. Nosso ser não é um objeto do mundo, mas ele é um companheiro do mundo. Ele age junto do mundo. É preciso que o ser seja capaz, portanto, de transcender, né, de ir além da sua própria existência. E como é que se faz para o sujeito ir além da sua própria existência? O ser pode projetar-se no mundo e construí-lo como ser. Ou seja, esse ser no mundo, ele não é simplesmente passivo às ações do mundo, mas é também ativo em relação a elas. Né? Esse ser transforma o mundo, modifica o mundo, projeta o mundo, elabora o mundo. Né? Então, esse ser deve projetar-se no mundo e construí-lo como ser. Então, ao mesmo tempo que o mundo nos afeta de alguma forma, né, nós também, porque esse mundo faz parte do projeto, do nosso projeto existencial, nós também, ao desenvolvermos nosso próprio projeto existencial, transformamos o mundo, elaboramos e mudamos o mundo. Bom, a existência, portanto, é poder ser. O que significa poder ser? Significa que aquele sujeito que existe, aquele sujeito que tem essa potência em si, tem a força para ser. Mas ser é essa nossa capacidade de transformar as coisas, de modificar o mundo, de alterar as coisas, de modelar o mundo ao sabor da nossa própria existência. A existência é poder ser. Estar no mundo é estar aberto e disposto a mudá-lo. Porque senão não há mundo, né? Não há sujeito, não há transformação que vale a pena. O sujeito que existe no mundo tem que estar disposto a mudar o mundo
a modelar o mundo, como se ele pudesse, de certa forma, se impor em relação àquele mundo. Bom, o mundo, então, ele se torna o avesso daquela primeira frase. Se a primeira frase desse tópico diz para a gente que o ser humano não é ferramental do mundo, a última frase vai dizer que é o avesso. O ser humano não só não é a ferramenta do mundo, mas o mundo é a ferramenta com a qual o ser humano, aquele que tem poder, aquele que pode ser, aquele que é um ser no mundo, aquele que é um ser aí, que possui ente, que possui conhecimento sobre si próprio, que conseguiu isso através da linguagem. Bom, esse cara transforma o mundo em sua ferramenta. Não o contrário. Ele não é simplesmente sujeito passivo no mundo que vai para onde o mundo te levar. Mas ele transforma a realidade onde ele está e modela essa realidade para que ela seja exatamente como ele quer que ela seja. Bom, mas aonde que isso entra? Então, como que um sujeito que disse coisas tão fantásticas pôde defender o regime nazista? Bom, porque não são todas as pessoas que possuem o ente. Não são todas as pessoas que conseguem empreitadas, que caminham pelo ser aí. Não são todas que têm o seu papel no mundo. Não são todas as pessoas que entendem o seu projeto existencial. E, portanto, nem todo mundo é um ser no mundo. E, portanto, nem todo mundo pode ser. Nem todo mundo pode existir. Entendem? Que a nossa capacidade de transformar o mundo, na visão desse filósofo, é uma espécie de indício, portanto, do nosso ser no mundo. Entendem que a nossa capacidade de transformar e modificar o mundo é, para esse filósofo, o indício do nosso progresso e desenvolvimento, que agora poder ser, poder mudar o mundo é uma forma de autoafirmação do sujeito. O sujeito só é, o sujeito só vale a pena, o sujeito só existe no mundo porque ele é capaz de mudá-lo. E os entes devem se interrelacionar, portanto, o ente reconhece o outro. Um sujeito capaz de modificar e mudar o mundo reconhece o outro e se associam. Mas e aqueles que não desenvolveram essa capacidade? E aqueles que não encontraram um projeto? E aqueles com os quais você ainda não percebeu qual é o projeto deles? Bom, eu acho que vocês conseguem entender com razoável facilidade que essa noção permite aos nazistas alemães, arianos, dizerem que os judeus, os ciganos, os homossexuais, os negros, eles não são seres no mundo. Eles não têm a igual capacidade de modificar o mundo que a raça ariana possui. Eles não têm a igual capacidade de modelar o mundo. Então, o mundo não é ferramenta deles. Mas eles não deixam, por isso, de compor o mundo, não é mesmo? Mas se eles só compõem o mundo, não são capazes de mudá-lo, na visão ariana, claro. E o mundo é, para os arianos, seres no mundo, capazes de mudá-lo, que transformam o mundo em sua própria ferramenta, se judeus, ciganos, negros, homossexuais são simplesmente parte
passiva do mundo, eles também são, para os alemães, ferramentas que o mundo lhes fornece. Um mundo que eles podem mudar, que eles podem modelar, nesse caso, a sua imagem. Só para vocês compreenderem um pouco sobre essa ligação entre. É claro que o Heidegger não escreveu exatamente isso, né, dentro do texto dele, uma defesa, claro, dessa forma do nazismo, mas só para vocês entenderem como essa filosofia poderia ser lida de forma a defender, de certo modo, o regime nazista. Certo? Bom, o ser no mundo não está sozinho. O ser no mundo é um ser com os outros. Né? O mundo é um conjunto de eus que se relacionam. Cuidar dos outros é a base da nossa vida social. Bom, mas claro, a nossa vida social não é cuidar dos outros, quaisquer outros. É cuidar dos outros específicos. E os outros específicos são aqueles que possuem ente, que, portanto, possuem ser aí, e que, de certo modo, são, portanto, seres do mundo, capazes de mudá-lo, capazes de modelá-lo. Portanto, a vida social implica, de certo modo, o cuidado com os outros que compõem essa mudança. A noção de angústia, né? Estou faltando esses dois tópicos, né? Então a noção de angústia no Heidegger. Bom, angústia é um produto da nossa antecipação em relação à morte. É, é viver, né, esse ser para a morte. Né? Se tem então um ser no mundo, primeiro, a angústia é uma projeção, então é uma antecipação de alguma coisa. É como se você trouxesse ou presentificasse algo que está no seu futuro. Nesse caso em específico, a morte. Sendo assim, essa figura da morte sempre presente faz com que o sujeito viva em relação a ela. Faz com que o sujeito se entregue, de certo modo, a essa existência. Faz com que o sujeito se entregue à morte mesmo em vida. E aí é como se o sujeito já tivesse morto. Ele só não deitou ainda, ou a vida dele só não acabou ainda. E essa angústia da morte pode desviar o ser da sua própria transcendência. Só para lembrar ali, a nossa transcendência, entendeu? E a nossa capacidade de ir além da nossa própria existência. Ou seja, a partir do momento em que vivemos na angústia, ou seja, vivemos antecipando a nossa morte, de certo modo, nós perdemos a nossa capacidade transformatória do mundo, porque nos tornamos incapazes de ir além da nossa própria existência, porque a nossa existência, de certo modo, já acabou. Já acabou porque a morte fica sempre antecipada. Só para dar um exemplo pessoal, que eu acho que é fácil vocês compreenderem, as formas como você presentifica a morte. Né? Eu perdi os meus dois pais mais ou menos quando eles tinham 40 anos. Assim. E, bom, eu estou com 35, então, de certa forma, eu vivo numa espécie de angústia, como o Heidegger descreveu aqui, porque eu sempre antecipo essa figura da minha morte. Né? Eu sempre imagino que eu vou morrer aos 40 anos ou próximo disso e vivo a minha vida é, imaginando isso nesse sentido mesmo. Né? É, e presentificar essa morte, em última instância, já está morto de qualquer forma. Porque, afinal de contas, é, de certo modo, viver para esse evento. Como se todo o resto que você fizesse não fizesse tanta diferença.
importasse tanto, porque afinal de contas as coisas já aconteceram, né? É, o Heidegger chama de angústia, o Freud vai descrever isso como melancolia. Eu sei que a psicanálise contemporânea tem outra interpretação de melancolia que não, né, o mais antigo lá, né, no final do princípio do século XX, mas é mais ou menos essa noção que eu estava retomando, tá? Está lá no Luto e Melancolia. Então, a melancolia também pode ser algo assim, né? Uma forma de que você não consegue sair de alguma coisa, né? Você se sente preso ali. E você sequer sabe como se prendeu ou o que te mantém preso. Então, esse ser para a morte é um ser que projeta a morte em si e que, de certa forma, não pode escapar dela. Essa angústia faz com que nós, então, nós abrimos mão da nossa transcendência, ou seja, da nossa capacidade de mudar o mundo, porque, afinal de contas, nada mais faz sentido, não faz mais sentido mudar o mundo quando a angústia da morte é tão próxima, né? Essa noção de angústia do Heidegger. E aí ele faz uma diferença importante entre a vida autêntica e a vida inautêntica, né? A vida autêntica vai estar ligada a essa transformação do mundo, a vida inautêntica vai estar ligada, né, a, a essa angústia. Então, na vida autêntica você coexiste, e na vida inautêntica você simplesmente está junto. Só para eu exemplificar para vocês, dois exemplos muito rápidos. Você assistindo TV na sala, com toda a sua família, enquanto está acontecendo o evento da TV, né, enquanto a televisão está passando alguma coisa, está um sujeito no celular olhando as redes sociais, está outro sujeito no WhatsApp conversando com outras pessoas, está o pai assistindo a TV ou a mãe assistindo a TV, está o irmão brincando de bola, mas sem prestar muita atenção. Ou seja, vocês estão coexistindo, não estão juntos. Perdão, vocês estão juntos, mas não estão coexistindo. Vocês estão ocupando o mesmo espaço, mas coexistir significaria mais conexões entre vocês. Um outro exemplo seria as próprias aulas online, onde os alunos geralmente com as câmeras desligadas, o professor dando aula presencial, perdão, aula ao vivo ou não, eles estão juntos, porque coabitam o mesmo espaço virtual, mas não coexistem. E, portanto, muito da aula se perde. Afinal de contas, o professor que coexiste com os alunos, ou seja, o professor que está realmente na sala de aula o tempo todo, ele pode, junto com os alunos, ele pode ver a reação de cada aluno. Ele pode sentir um pouco de como os alunos se comportam. Agora, no ambiente online, geralmente o que acontece é o professor perguntando alguma coisa para os alunos e um silêncio absoluto. Percebam, mesmo que se vocês permanecessem em silêncio dentro da sala de aula presencial, ainda assim estariam respondendo o professor. Porque ainda assim o comportamento de vocês, a carinha de vocês, daria algum tipo de feedback, né? E aí sim existiria uma coexistência. No ambiente online, isso é praticamente inexistente. A pergunta de vocês leva algum tempo e nada de resposta. A pergunta que fazemos a vocês geralmente leva muito tempo e nada de resposta. Enquanto a vida autêntica tenta lidar com a morte, né, tenta compreender a morte, tenta entender a relação do sujeito com a morte, tenta pensar como
é possível evitá-la, contorná-la, em algum momento, pelo menos, ou então encará-la de frente, né? A vida inautêntica se entrega para ela. Para o sujeito da vida inautêntica, o, a a morte está ali sempre presente. Então, ele se torna uma espécie de sujeito passivo dessa morte. É como se nada ele pudesse fazer, só bastasse aceitá-lo. Então, esse sujeito, como vocês podem perceber, ele deixa de agir no mundo. E ao deixar de agir no mundo, o que ele está fazendo em última instância é abandonar a sua própria existência. Ele parou de se questionar. Ele parou de tentar entender o seu projeto de existência. Ele parou de ser um ente, porque ele simplesmente não se importa. Porque o projeto de existência simplesmente não vai acontecer. Ou porque ele se dá por satisfeito em relação a esse projeto de existência. A vida autêntica nos carrega através da autenticidade e a vida inautêntica nos conduz através da angústia. Certo? Galerinha, eu falei que a aula de hoje ia ser um pouquinho mais complicada, então qualquer dúvida depois, vocês podem ficar à vontade. Um grande abraço e até mais, pessoal. Falou.